Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Mais uma semana, né? Glória a Deus. Hoje vamos fazer Salmos, capítulo 27 e versículo 8. O título é Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Amém, irmãos? Vamos fazer um Pai Nosso antes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Amém. O capítulo 27 e o versículo 8 diz assim: Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse, a ti o teu rosto, Senhor, buscarei. Amém, irmãos? Esse versículo mostra um convite direto de Deus para nós. Buscar a presença dele é a resposta do salmista. Ele decide obedecer. Amém? No dia a dia, muitas coisas tentam chamar a nossa atenção, mas Deus deseja algo simples e profundo, um relacionamento com você. Buscar a face de Deus significa orar e confiar e falar com Ele e querer estar perto dele. Amém? Quando você escolhe buscar Deus, seu coração encontra paz. Você sente que não está sozinho. Deus está chamando. A pergunta é: você vai responder? Irmãos, vocês vão responder? Eu vou, sim, e vocês vão responder? Então, esse versículo mostra um convite direto, né, de Deus para nós buscar, né, sempre a presença dele, né? Porque nós estando na presença de Deus, irmãos, nós estamos protegidos por ele, né? A presença dele vai na nossa frente, vai nos encaminhando e vai nos protegendo de todo o mal. Então nós temos que estar com a presença do Senhor, né, o tempo todo. E o que o salmista fez? O salmista, ele decide obedecer ao Senhor, né? Muitas coisas tentam chamar a nossa atenção no dia a dia, né? Às vezes você está na palavra e sempre vem alguém para tirar a sua atenção, né? Que você está ali ou lendo uma Bíblia, ou fazendo algum trabalho para o Senhor, então tem sempre alguma coisa para chamar a atenção, né? Mas nós devemos focar sempre nas coisas de Deus, né? Porque Deus deseja algo simples com a gente e profundo. Ele quer um relacionamento com você, né? E se você buscar a face de Deus, significa orar e confiar e falar com Ele, né? E querer estar sempre perto dele. Amém? Porque nós estando perto de Deus, nós estamos protegidos. Nós pedindo a presença dele, né? Nós confiando nele, nós vamos estar sempre protegidos. Nós e a nossa família, porque nós oramos pela nossa família, né? E pedimos proteção o tempo todo para Deus, para a nossa família. Amém, meu? Irmãos, quando você escolhe buscar Deus, você encontra o que? A paz. Porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é consolo, né? E quando você não está sozinho, quando você se sente sozinho, Deus está ali com você, te protegendo, sempre, né? Então Deus faz essa pergunta para nós. A pergunta é: quando Deus está chamando, né? A pergunta é: você vai responder? Então essa pergunta que Deus faz para nós, né, irmãos? E todos vão falar que sim, quando Ele está chamando, porque todos querem ficar pertinho de Deus, né? Porque Ele é proteção e é o único que vai nos ajudar a prosseguir, porque tem dia que nós levantamos desanimados, cansados com a situação, né? Mas Deus renova sempre a nossa força e a nossa fé. Então, irmãos, devemos prosseguir, mas com a presença do Senhor.
Sem a presença de Deus, o inimigo vai nos atacar. Então, coloca o pé para fora de casa, Senhor, fica na minha presença. Senhor, vamos comigo, sempre convidando a Deus a sua presença, porque a presença de Deus é muito importante, né, irmão, na nossa vida. Então, nós devemos chamar a presença do Senhor, sempre, sempre, e ler todo dia de manhã a Bíblia, né? Um pedacinho aqui, ó, como eu estou fazendo, eu estou lendo um versículo aqui e tentando explicar, né? Assim você fica protegido, fazer uma oração do seu jeito, porque quando você não faz do jeito certo, o Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo te ajuda. Então nós temos que estar sempre na presença do Senhor, né? Quando alguém te chama porque quer ficar, sabe quando alguém te chama porque quer ficar perto de você? Deus faz isso com a gente. Ele fala, vem ficar comigo. E a gente responde, eu vou sim, Deus. Isso é buscar Deus, que está pertinho, que está sempre pertinho dele, né? O mais importante não é fugir dos problemas, mas confiar em Deus, buscar sempre a presença do Senhor, né? Porque a presença do Senhor nos ajuda. Confiar em Deus em qualquer situação. Buscar a presença dele sempre, né, irmãos? E você tem que ter coragem, né? Porque Deus está com você. Amém, irmãos? Deus é luz, proteção, né? E Deus é tudo na nossa vida, né? E Deus é salvação. Mesmo quando aparecer os problemas, mesmo quando os problemas aparecem, dá medo, né? Não precisamos ter medo, porque Deus está ali, sempre, sempre na nossa presença. Porque tem muitas coisas que dá medo, né? Porque nós somos seres humanos, né? Então a gente tem medo de algumas coisas, né? Então a gente tem que chamar a presença do Senhor para Ele nos ajudar, né? Nós não precisamos nos desesperar, porque Deus cuida de nós, sempre, sempre. Então nós devemos sempre estar ali, pertinho do Senhor, chamar a presença dEle e ficar bem juntinho dEle, porque Ele é o único que pode nos proteger de todo o mal que sobrevém ao longo do dia. Sempre o inimigo vem para atacar, né? Principalmente quando você está em oração, que você está na presença do Senhor, né? O inimigo vem para destruir a família, para tirar a paz, né? Então o que ele faz? Ele usa um da família, o mais fraco. Ele fala pela boca daquele da família. Então nós devemos estar sempre juntinho do Senhor, porque o que nós não vemos, irmãos, Deus vê. Aonde o braço dele vai, o nosso não vai. Então ele é a nossa proteção. Devemos clamar sempre a presença do Senhor, porque o inimigo é astuto. Ele tenta uma, ele tenta duas, né? Quando você não se importa para ele e não arruma confusão, né? Porque quando nós estamos discutindo um com o outro, ele está dando risada, né? Quando nós estamos arrumando confusão dentro da nossa casa, ele está ali dando gargalhadas de nós. Então nós devemos ignorar, né? Quando ele está falando na nossa boca, então a gente deve ignorar, né? E ele vai embora e não volta nunca mais. Devemos nos silenciar, irmãos, e não arrumar mais confusão. Amém, irmãos? É o que eu entendo desse versículo hoje, né? Nós devemos ter a presença do Senhor, né? Porque é o que o salmista fez. Ele decidiu obedecer, ficar na presença do Senhor, né? E Ele quer um relacionamento com você. Buscar a face de Deus significa o quê? Orar, confiar e falar com Ele. E querer estar sempre perto dEle. Amém? Glória a Deus. É o que eu entendo hoje desse versículo, irmãos. Vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração. Me ajuda a ouvir a tua voz e a estar mais perto de ti todos os dias. Amém? Glória a Deus. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor, irmãos, e uma semana abençoada. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe seu dia.